Fala minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, desta vez ouvindo Franklin Ferreira e Luiz Saião falando sobre protestantismo e desenvolvimento econômico. Bora ver onde a gente vai parar. Opa! Por que em lugares do mundo um trabalho braçal ganha um salário mínimo que é desprezado, em outros lugares a pessoa tem É valorizado. um valor Valorizado. digno? Porque isso está... Eu espero que a resposta seja econômica. Sei que são dois pastores e dois teólogos conversando, mas se a gente vai falar sobre valorização do trabalho, não imagino que seja uma questão religiosa, né? Assim, me parece que há condições de organização da produção que determinam bastante. E você nem precisa ser propriamente marxista, comunista, revolucionário para pensar isso ou saber disso. Mesmo que você acredite na mão invisível fazendo mágica, a mão invisível fazendo mágica pela oferta e demanda e disputa de todos contra todos dentro dessa loucura chamada mercado competitivo, do mais liberal possível, o que está determinando o valor do trabalho braçal não é uma questão de ideias, certo? Nem de crenças. Então, eu espero uma resposta econômica. Bora ver. por trás de uma cosmovisão. Então, uma libertação econômica, e o pessoal pode dizer o que for, Eu vou dizer o que for, desculpa. Não, cara. A explicação da diferença de preço da mão de obra tá na cosmovisão, pra você ver que esse conceito serve pra absolutamente qualquer coisa, né? Você não precisa explicar daí como se dá a dinâmica da exploração do trabalho, nem diferenciar o que é uma exploração do trabalho no centro do mercado mundial capitalista e na periferia. Nem precisa avaliar quais foram os históricos de desenvolvimento dentro de diferentes países da mobilização de trabalhadores por direitos trabalhistas, por salário mínimo, por essa parada toda, né? Você não precisa olhar isso. Você não precisa olhar como se dá a dinâmica da reprodução social. É só falar que é uma questão de ideias e de valores. Facilita pra caramba. A gente não precisa ver, por exemplo, vamos fazer aqui hipoteticamente um exercício. Temos 5 países, nesses 5 países que as principais empresas de exportação são de café. Beleza? Principais são de café. Café para atender os trabalhadores da indústria dos países do centro. Então, todas essas grandes empresas dentro dos seus países vão competir entre si, dentro do território nacional e com as empresas dos outros países, para conseguir seus compradores no centro. Quando faz isso, precisa diminuir os preços dos produtos. Sabe por quê? Porque não é uma produção de alto valor agregado, é só a colheita, uma matéria básica. Podia ser algodão, por exemplo. Vamos que seja algodão para uma indústria tecelã. Você tem que diminuir o máximo os custos para poder vender e competir com os demais, porque algo tem que ser atrativo no seu produto. E não pode ser bem a inovação, porque a inovação tem grandes custos. Custa muito você inovar e o cara sozinho não vai fazer isso. Ele precisa de incentivo, precisa de uma estrutura, de um planejamento, de uma organização básica. E a galera só quer taxa de lucro. Em geral, quando você é incluído dentro do mercado mundial, enquanto nação, enquanto Estado-nação e suas empresas, quando você é incluído a partir de uma estrutura de colonização. Você se insere no mercado mundial, agora não mais colonizado, mas sobre a dinâmica de que há países de centro industrializados que demandam uma matéria-prima e você produz matéria-prima para atender lá. Então você não produz para atender o seu povo, não planeja a sua economia interna, senão que só faz dinheiro vendendo para fora. E para você fazer isso melhor, você tem que baixar o preço para competir e ganhar do camaradinha, do seu vizinho, porque vocês estão disputando o preço. E sabe onde a galera extrai preço com mais facilidade? No salário do trabalhador. A galera nos anos 60 e 70 percebeu isso e surgiu essa ideia de superexploração do trabalho, por exemplo, na teoria da dependência, na teoria marxista da dependência, como tipo um cara, Rui Mauro Marini e tal, que é um dos aspectos que você pode utilizar para compreender porque o preço do trabalho é mais barato num lugar e não em outro. Não é a única explicação, nem só a melhor, mas que é aplicável, verificável e dá para você utilizar como teoria para entender uma série de movimentos em diferentes territórios. Especialmente quando você entende o que é um centro de mercado capitalista industrializado e a periferia, que não tem relativa autonomia para decidir o que vai fazer ou não com sua própria produção. Show, né? Tem um outro cara, até um indiano chamado Prat Naik, que chama a atenção para outra coisa. Se nas periferias, nos países periféricos, os países que não fazem parte do centro industrializado, cheio das 9 horas, dentro do mercado capitalista, porque são periferias capitalistas, conseguem melhorar a condição de trabalho dos trabalhadores, né? Então melhora os salários, melhora até o consumo e tal, não sei o que lá. O repasse do preço final desses produtos vai ser mais alto.
Quando chegar mais alto, o que acontece com a inflação nos países do centro? Sobe. Se forem produtos que atendem a classe trabalhadora no centro, o que acontece com a galera? Fica sem grana pra comer, pra ter os bagulho e tal, não sei o que lá, no centro. Aí, para atender as necessidades e as pressões populares dos trabalhadores no centro, o que acontece? Você tem que, então, reverter esse negócio e tentar diminuir os custos da periferia. Então, você entra sempre numa dinâmica de disputas, de exploração, de falta de planejamento, pura competitividade, que esmagam, em última instância, a classe trabalhadora. E aí, em alguns territórios é muito mais mal pago do que outros, e não tem nada a ver com cosmovisão, pelo amor de Deus. É olhar essa estrutura. Se a gente for falar que tem a ver com cosmovisão, é com a imbecilidade da racionalidade capitalista para organizar a economia. Olha que bonito. Ai, meu Deus. Civilização realmente protestante, ela trabalha não só com a ideia de liberdade e com responsabilidade individual, mas ela conduz necessariamente a uma prosperidade em termos de produção de riqueza e desenvolvimento. Que ideia chulé é essa? Acabou de... Se você é protestante, verdadeiramente protestante, logo riquezas, desenvolvimento. Oh, meu Deus! Não. Isso pode ser uma correlação. Você pode encontrar determinados elementos. Eu sei o que está por trás. Está por trás uma compreensão bastante vira-lata de uma teoria modernizante, né? Em que imagina que existem valores culturais, existem não sei o que lá, que são os elementos determinantes para você poder ter um salto qualitativo na produção. Que na verdade é uma estrutura bastante racista até de ideia em última instância, mas depois a gente discute isso. Fica a recomendação. No livro A Tolice da Inteligência Brasileira, do Gessé Souza, tem uma discussão muito massa a respeito disso dentro da academia brasileira e como há uma recepção dentro do âmbito sociológico e de análise da nossa realidade de um tipo de weberianismo bem chulé que reproduz essas ideias aí. Que estava presente até no nosso react que o Saião tá conversando com o Jonas Madureira e agora até fica mais claro a ideia. Por que lá eles falam que, olha, a premissa daquele programa lá era os países de raiz protestante têm maior IDH. E os países nem são mais protestantes há muito tempo. E se você não olha o que aconteceu nesses países nos últimos anos, você não entende por dizer que é por questões de valores. Não faz sentido. Final do século XIX, começo do século XX, países escandinavos, sei lá, como a Suécia, estava na miséria. Você acha que Gunnar Wingren e Daniel Berg vieram pra cá por quê? Estão fugindo da fome. Tudo lascado. Entendeu? Tem que olhar o que estava acontecendo nesses países. Qual foi a mobilização dos trabalhadores? Eles lutaram pelo quê? Fizeram o quê? A resposta da elite foi qual? Dentro da dinâmica da Guerra Fria, do pós-guerra na Europa, quais foram as estratégias para conter os movimentos comunistas? As brandas e as revolucionárias. As brandas e as mais antirrevolucionárias. Como é que foi? Mais violentas. Então, vamos analisar de maneira histórica e efetivamente o que está acontecendo do que, né? Isso é biruleibada, cara. Desculpa, é a mesma coisa que dizer que para entender, para descobrir se a seleção brasileira vai ganhar a Copa do Mundo ou não, tem que ver se o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro. Porque na correlação, se o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, a seleção brasileira não ganha a Copa do Mundo. Não faz sentido. Porque pode haver correlação, mas não causa consequência. Vocês estão bagunçando o negócio todo aí. Ei, leiturazinha safada. Isso é real. Não, tanto não no contexto protestante como no contexto judaico. Em ambientes diferentes, aí você vê que a coisa não funciona tão bem. E é interessante, assim. Max Weber é tão xingado, muitas vezes por gente que só ouviu dele no segundo grau, lá no ensino médio, professorzinho de vestibular falou. Vamos ver o que o professorzinho de vestibular anda falando, hein? Eu tô com medo até do que vem a respeito de Weber, mas parece que Weber é xingado. Eu não sei quais são as universidades e as academias que vocês frequentam, mas dentro do nosso estudos do âmbito de ciência da religião, estudos da religião, sociologia da religião e mesmo outros campos, o weberianismo é um dos traços mais fortes, cara. Assim, sem sacanagem. Não é só pra pegar no pé, não. Você encontra weberiano que nem acha mato. Tudo quanto é canto. Então, assim, não sei. Mas a verdade eu acho que é só um ressentimento aí pra dizer assim, viu? Vocês estão aí sendo antiprotestante, mas é o protestantismo que salva. Vamos dizer assim. Mas vamos lá. Tem interpretação de Weber aí. Falou, né? Mas ele tem um ponto. Opa. Karl Marx dizia o quê? Que a religião é do povo. Seria aliança. Não, ele não dizia isso.
período de Marx, a gente tem um react que eu comentei sobre isso, eu acho que foi no react do Portela. Esqueci o nome dele. Solano Portela. Em que ele fala e repete essa frase aí, e eu explico lá que não, que é uma coisa muito comum no século XIX, no século XX. Recomendo que você dê uma olhadinha lá depois, quem tiver interessado no tema. E quem quiser dar uma força no nosso Apoia-se, aqui no nosso Apoia-se, me ajuda muito, muito mesmo. Se você puder dar uma força, você ainda recebe um aulão de introdução à crítica de Marx à religião, né? Marx e religião é um aulão de 1 hora e pouco em que a gente passa sobre esse tema, indica lá o texto onde está esse tema, e acho que vale a pena dar uma conhecida lá. Aí dá uma força aí no Apoia-se de algum valor e que você acaba tendo acesso a esse negócio. Dá uma olhadinha, vai estar aqui na descrição, tudo bem? E em breve, se já não lancei, tá para lançar um curso em Marx e religião, a gente já fala sobre essa questão do ópio do povo também. Não, ele não fala isso, ele tem uma muito mais sofisticado, tá? Mas aí é um outro ponto. Nantes. Weber olhava as comunidades protestantes na Alemanha e perguntava por que elas são tão mais desenvolvidas do que a média. Sim. Por quê? Não, esse não é o problema do Weber. Não. Primeiro, bom, eu já sei qual é o primeiro erro aí. O primeiro erro é identificar capitalismo com desenvolvimento. Weber não se pergunta por que as comunidades puritanas protestantes, ela é verdade, o ascetismo protestante é mais desenvolvido que outros. Não, o que ele quer entender é quais são as raízes que tornam possível um tipo de racionalidade econômica moderna que legitima, justifica e organiza uma conduta de vida adequada ao capitalismo, um ethos adequado ao capitalismo. A reprodução capitalista baseada na exploração. Ele quer saber como é que isso foi possível. Tem nada a ver com desenvolvimento. Não, eu vou pedir desculpa para quem está acompanhando aqui, eu vou dar uma carteiradinha, tudo bem? Já vem aqui, rapidão. Minha gente, esse daqui, ó, esse aqui, é um videozinho, é um livrinho que eu escrevi, a gente pode publicar no Instituto Conhecimento Liberta. Ele é um livro didático de introdução ao pensamento do Weber. E o título tá aqui, ó, As Raízes Religiosas da Racionalidade Moderna, para pensar com Max Weber. A proposta é a gente conseguir entender como o Weber operava o seu cérebro para poder realizar sua teoria, tudo bem? Obviamente que a grande graça não é saber que eu escrevi esse livrinho aqui, senão ver as referências. Tem bastante referência legal e eu queria ler uns trechos que são importantes e que estão aqui no primeiro ponto do livro, que é alguns pressupostos importantes. Para a gente não cair nesse tipo de leitura que tem chulé do Weber, dizendo que o Weber disse que sem protestantismo não tem capitalismo e que o capitalismo faz mágica e faz o protestantismo e que isso está conectado com desenvolvimento e que numa leitura mais chulé ainda só tem desenvolvimento se você for protestante, né? Então, complicada essa vida, mas vamos seguir. Ó, eu vou ler alguns parágrafos, não muitos, e depois ir fazendo pequenos comentários e acho que vai ser bem legal. A tese central da mais conhecida obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, trata da relação entre o espírito protestante e o espírito capitalista, ou dos influxos da reforma nas condições para a consolidação do capitalismo e sua racionalidade. Veja, quando a gente fala de influxos da reforma nas condições para a consolidação do capitalismo e sua racionalidade, isso vai estar conectado com o que tem no segundo capítulo, que é um conceito utilizado pelo Weber para explicar o desaparecimento dos próprios valores protestantes. Porque o que interessa para ele não é o valor, é a conduta, o modo de organizar a vida. E ele vai dizer que esses valores, essas ideias, a busca e disputa pelos bens de salvação próprios do ascetismo protestante, funcionam como uma coisa que é o mediador evanescente. Torna possível, é condição, mas logo desaparece. Evanescente é como isso, né? Que vai como se fosse um vapor, desapareceu, sumiu, se dissolveu no ar. Já foi, partiu. Então, foi de base o mediador da protestante e ficou, então, determinadas condições para a racionalidade capitalista e para a conduta, o modo de organizar a vida, porque isso tem a ver com o modo de você racionalizar o mundo. Tá? Então, não tem a ver com desenvolvimento, ponto 1, tem a ver com condições para o surgimento do capitalismo de uma conduta específica. Beleza? Mas vamos lá. Vamos ver o que Weber diz. Não vou ficar aqui dizendo só o meu comentário, porque eu posso estar aqui fazendo como o nosso excelentíssimo Franklin e só falando o que está na minha cabeça. Como comenta Weber,
O que nos cabe é tornar um pouco mais nítido o impacto que os motivos religiosos, dentre os inúmeros motivos históricos, individuais, inúmeros motivos, ele vai enfocar um, que é o motivo religioso. E motivo aqui também tem sentido de motivação, do porquê que o cara organiza a vida de determinada maneira, tá? Vamos lá. E existem outros, tá? Esse é o ponto. Não é esse dedar naquele. Esse é um dos aspectos. Tiveram na trama para o desenvolvimento de nossa cultura moderna, especificamente voltada para este mundo. Por outro lado, o sociólogo alemão ainda nos adverte a termos dois cuidados. A. Não imaginar que se pode deduzir a reforma das transformações econômicas como algo necessário em termos de desenvolvimento histórico, que é o quê? É o que normalmente o pessoal fazia. Olhava só para as condições históricas e falava, graças a essas condições tem a reforma, e essa reforma cria um tipo de ideia. Ele fala, não pode ser só isso, a gente tem que complexificar. Então ele quer criar uma outra metodologia para não colocar só como um reflexo, só como um espelho ou um causa e efeito. Mudou a condição, mudou a ideia. Ele quer tentar complexificar, inclusive porque está enfrentando ideias marxistas. Mas calma lá que a gente já chega a essa parte. E B, nem afirmar que o espírito capitalista pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da reforma. Ou até mesmo que o capitalismo enquanto sistema econômico é um produto da reforma. Não pode falar isso. Se não pode falar a primeira coisa, que é só um reflexo, também não pode falar a segunda, que é sem reforma não tem capitalismo. Porque não é esse o ponto. O ponto é compreender algo específico da conduta, das motivações, da organização da vida das pessoas. E é aí que vai vir o foco num tipo de ethos, de conduta, de modo de organizar a vida. Mas você vê que isso é completamente diferente de dizer porque o cara é protestante, ele se desenvolve, é capitalista e enriquece. Não, porque o próprio Weber tem noção, o capitalismo não enriquece não, cara. Ele tá muito longe de topar com o socialismo, fecha com o mercado, mas tem noção que isso aí não é a melhor coisa que tem não. Ao contrário, tem uma série de problemas. Inclusive é legal as contradições do Weber quando analisa a economia por causa disso. Mas já vamos chegar lá. Ou nem vamos chegar lá, não sei. Essas observações já nos afastam de uma interpretação redutiva e unilateral da análise weberiana do papel do protestantismo para o espírito do capitalismo. E espírito do capitalismo tem a ver com a conduta. Como indica Wolfgang Schluchter, que tem um curso lá na série muito massa desse cara aqui. Um dos objetivos de Weber era construir uma investigação que não caísse em uma armadilha determinista, que colocava em segundo plano as produções espirituais humanas que, para um tipo de empiria vulgar e reducionista, que é o tópico lá da minha fala anterior, estariam necessariamente condicionadas por bens e interesses econômicos. Para a estrutura de análise, o elemento ou aspecto bruto das relações humanas seria o conteúdo fundamental e relevante no desenvolvimento histórico e nas lutas no interior das sociedades. Em contraposição, e aí vem a proposta do Weber. Com Weber veremos que os seres humanos lutam não apenas pela distribuição dos bens materiais, mas também pelos bens espirituais. E a luta por um pode, mas não precisa ser meramente em uma função do outro. Cara, e é muito curioso, porque se esse pessoal levasse a sério a teoria de Weber, ia começar a discutir luta de classes. Não gosto de luta de classes, mas o Weber está colocando que há disputa também pelos bens de salvação. Há uma luta nesse processo. E essa luta aí condiciona uma série de outras coisas. Então, há sempre conflito. Há uma análise que é muito mais sofisticada da realidade social e da conduta das pessoas. Não é dizer que é porque tem protestantismo que você tem como efeito uma organização de vida capitalista desenvolvida ou que vai se desenvolver, porque isso não é uma causalidade. Não é só, é muito mais complexo, não tem essa linearidade. E nesse texto a gente discute isso. O título é As Raízes Religiosas da Racionalidade Moderna, para mostrar que sim, há raiz religiosa, mas isso não implica nesse automatismo. O que o Weber está querendo compreender é um tipo de conduta adequada ao capitalismo que está ali dominando o seu tempo. Tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver uma parada que não tem nada a ver com aquilo que o camaradinha disse lá, pelo amor de Jesus. Cadê? Não, essa parte.
Aqui. Isso significa que com Weber temos um modo de analisar um fenômeno específico e compreender suas articulações historicamente desenvolvidas. O Weber não está fazendo uma análise da universalidade. O Flávio Pierucci, eu cito ele nesse texto mais para frente também, não vamos chegar lá, fala a mesma coisa. Chama a atenção. Cara, não é uma análise da história universal. Ele quer entender um aspecto de um fenômeno ali específico. Ele quer compreender um traço, para não cair em reducionismos e fazer uma análise sociológica mais sofisticada. Tudo bem? Vamos lá. Temos um ponto de analisar o fenômeno específico, compreender suas articulações historicamente desenvolvidas, sem desconsiderar as tomadas de decisão e a ação dos agentes, que podem ser analisadas metodologicamente por tipos ideais que, por sua vez, têm seu conteúdo e funcionalidade científica em determinadas situações, em contextos específicos e sob horizontes institucionais próprios. Trata-se, portanto, do desenvolvimento de um arsenal teórico e científico para a observação de certos fenômenos, e não de uma prescrição de algum projeto ou ação política. Não é isso. Não tem isso envolvido, pelo amor de Deus, mas é o proselitismo que os caras estão fazendo por trás ali, dizendo que é o protestantismo que salva, que o projeto está ligado com essas partes. Não tem nada a ver com esses elementos culturais. Nada a ver, meu irmão. Nada a ver. De modelo de sociedade ou de relações universalmente necessárias e ou válidas. Não é isso que o Weber faz. Isso é uma transposição dos camaradas que estão lendo mal pra caramba. Estão lendo Schuller, teoria weberiana. Então, assim, quer fazer isso? Faz, mas faz como profissão de fé. Não como proposta de análise da realidade, porque não tem nada a ver. Esquece esse lance de cosmovisão, esquece essa parada, porque não é isso que o Weber está dizendo. Então, o Franklin Ferreira quis fazer uma crítica a Marx e uma elevação de Weber, como se Weber tivesse sendo um protestante em defesa proselitista de que o protestantismo garante desenvolvimento, e não se trata disso, e nem é isso que o Weber percebe. Tudo bem? Então fica a dica até de tentar ter acesso a esse texto aí lá no ICL, na plataforma. Não ganho nada com isso, porque já me foi pago o trabalho devido. Tá lá disponível pro resto da vida, para quem quiser ver. Então fica só essa dica, tudo bem? E tinha mais uma paradinha. Eu tinha mais uma. A questão da motivação dos indivíduos. Então o Weber não quer analisar só as estruturas, mas ele quer entender como os indivíduos mudam suas condutas a partir de suas ações, e não só a questão econômica. Por isso que ele vai procurar quais são os elementos da conduta. E aí ele vai encontrar os bens de salvação, que são coisas que as pessoas buscam e que isso está ligado, conectado com determinados valores que sim são protestantes, não de todo o protestantismo, do ascetismo protestante, puritano, ascetismo puritano, especificamente, é esse grupo que interessa para o Weber. Ele demonstra que esse grupo tem um tipo de conduta e tudo mais, mas que, com o passar do tempo, os valores e a busca do bem de salvação já não funcionam para organizar a vida e nem importam. Que o capitalismo, ou o espírito capitalista, o ethos capitalista, dissolve esse protestantismo, do ponto de vista do Weber. Dissolve. É um mediador que desaparece. Não se trata mais disso. Caso queira-se fazer uma crítica a essa compreensão do Weber de dissolução desse mediador e que o capitalismo continua mantendo estruturas religiosas, eu recomendo vocês se converterem ao marxismo e virem ler Walter Benjamin. Capitalismo como religião. Ali tem umas sacadas, porque o Benjamin, inclusive, estava aí já numa linha, trabalhando um pouquinho mais umas ideias do Weber. Voltando. Porque no protestantismo, com a ideia do sacerdócio de todos os crentes, o trabalho é bom. O trabalho não é um peso. Sim. Né? A mentalidade nossa aqui é o seguinte: eu trabalho para quê? Para ter férias, para ter produto, etc. Não, na mentalidade protestante, o trabalhar é prazeroso. Valioso. É valioso, como também na cultura judaica. Né? O trabalho. Beberam da mesma fonte. Exatamente. O trabalho. Antigo Testamento. Então, do jeito que o Franklin estruturou a argumentação, parece que o comunista, o marxista, não gosta de trabalhar, né? Quem gosta de trabalhar é o protestante. Sendo que a cultura do trabalho e valorização do trabalho é um ponto de partida da crítica marxista e do próprio projeto comunista científico decente, né, que a gente tem. Mas tudo bem. Tudo bem. Agora vamos para um outro ponto curioso, né? Ele tá falando que o Weber percebeu isso e que tem a ver com que o trabalho o trabalho é valorizado, trabalhar é uma coisa boa, e a gente segue lá. É mais complexo que isso, tem a ver com os bens de salvação que a gente comentou, e depois desaparecem esses valores, então não sei muito bem por que ele se mantém nessa argumentação.
Mas se eu dissesse para vocês que não é só o Weber que sacou que o protestantismo tinha elementos que dariam condições para o capitalismo, inclusive nesse lance aí do trabalho, vocês acreditariam? Pois então eu vou ler um camaradinha. Peraí, vamos voltar para outra tela, eu vou ler um livrinho massa. Vamos lá, pegar uns livrinhos aqui que tá meio acabado. Para começar, Grundrisse, Karl Marx. Deixa eu pegar um trecho aqui. Peraí. Tem que dar uma gastada no livro aí, gente. A capa tem que estar zoada, brincadeira. Só para nunca dá para mostrar o nosso espaço de estudo. Tô tentando mostrar aqui. Deixa eu pegar um trechinho aqui. Peraí. Se liga. O culto ao dinheiro tem seu ascetismo, sua renúncia, seu autossacrifício, a parcimônia, a frugalidade e o desprezo dos prazeres mundanos, temporais e efêmeros, a busca do tesouro eterno. Daí a conexão entre o puritanismo inglês ou também do protestantismo holandês com o ganhar dinheiro. Isso aqui ele vai fazer daí algumas brincadeiras daqui para baixo, com metáforas religiosas e em outros lugares também no Capital. Aparece esse tipo de brincadeira com o entesourar, a conduta de entesourar, de aprender a usar o dinheiro relacionado com o protestante, o luterano, o protestantismo, que não é a maneira de trabalhar do Marx, nem seu objeto, mas já tem uma intuição muito massa aqui, né? Muito parecido com aquela tese de que existem condições da reforma protestante para o tipo de capitalismo, um tipo de conduta no capitalismo. Pois é. Estava nesse livro aqui, Grundrisse, que são os materiais de rascunho do Marx para escrever o Capital. E o Weber nunca leu esse comentário aqui. Sabe por quê? Porque ele só foi publicado em 1940 e alguma coisa. Era rascunho até então. Weber já tinha partido dessa para uma melhor, mas parece que alguém também já tinha percebido que tinha uma conexão. Ou seja, parece que para Marx não era só a alienação do povo, que não tem nada a ver com a com a vida econômica, com a organização da... Não, parece que é mais complexo do que isso, né? Mas é mais fácil dizer, é ópio do povo, ele não gosta de religião nem fala disso. E aqui a gente está vendo Marx falando que há uma conexão entre um modo de organizar, de se relacionar com o dinheiro, que ele chama para provocar de culto ao dinheiro, inclusive tem um texto no Capital mais forte do que esse, e a própria conduta do ascetismo puritano inglês e do protestantismo holandês. Ainda tem um acréscimo aí interessante. Mas eu vou pegar também do Capital, por que não? Chega aí, livro 1. Vou pegar dois trechos, tá? Que o Marx também indica um modo de trabalhar, que é isso que me interessa, que conecta o protestantismo criando condições para o capitalismo. Ele também faz isso. Eu só quero ter... Não é dizer que Marx antecipou Weber. Não, eu pensava igual. Não, a questão é entender que não é só de Weber. E de Weber é muito mais complexo do que vocês estão fazendo. E Marx não é só religião ópio do povo. É mais complexo também. Vamos dar uma trabalhada. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui é uma nota de rodapé pequenininha. No capítulo sobre as lutas de jornada do trabalho, as lutas pela jornada do trabalho, tem uma nota de rodapé aqui na versão da Boitempo, que é... Cadê? Nota 124. O protestantismo, já em sua transformação de quase todos os feriados tradicionais em dias de trabalho, desempenha um papel importante na gênese do capital. Veja, a substituição ou a dissolução da jornada dos feriados religiosos para jornadas de trabalho cria condições para o capitalismo. Marx não negaria isso. Que a conduta está conectada, que a organização da vida está conectada com um tipo de outro desenvolvimento do capitalismo. Ele não está dizendo que foi o capitalismo que criou essa conduta, ele está dizendo que esta maneira de organizar a vida da reforma, a partir da reforma protestante, também dá condições para o capitalismo. Outro que faz isso é o Walter Benjamin, no livro que eu já citei e não mostrei. Cadê? Já citei e não mostrei. Capitalismo como religião, Walter Benjamin. Tem uma paradinha bem massa aqui também, tá? Mas eu não vou ler, não. Eu acabei de pensar nessa ideia. Bora lá! Na época da Reforma, a Igreja Católica era proprietária feudal de grande parte do solo inglês. A supressão dos monastérios, etc., lançou seus moradores no proletariado. Os próprios bens eclesiásticos foram em grande parte presenteados aos rapazes favoritos do rei ou vendidos por um preço irrisório a especuladores, sejam redatários ou habitantes urbanos que expulsaram em massa os antigos vassalos
e assancabaram suas propriedades. A propriedade garantida por lei aos camponeses empobrecidos de uma parte de dízimos da igreja foi tacitamente confiscada. E aí eu vou pular um trecho aqui em que ele cita que a propriedade da igreja foi então destroçada a partir da reforma, tudo mais, e como ela já não podia se manter, né, com a ruína daquela, estas não podiam mais se manter. E ele cita um cara que é o Sr. Rogers. Embora fosse, então, professor de economia política da Universidade de Oxford, sede da ortodoxia protestante, chama atenção em seu prefácio a History of Agriculture para a pauperização da massa do povo pela reforma. Ou seja, mais uma vez, indicando que, graças a movimentos deflagrados por um processo religioso da reforma protestante, condições específicas foram abertas nesse mundo que se tornaram possível o capitalismo. E que explicam também, juntamente com a teoria weberiana, esse mundo complexo, moderno e capitalista no qual a gente vive. Massa, né? Bora voltar para ver onde a gente vai parar. O protestantismo, com a ideia do sacerdote de todos os crentes, o trabalho é bom. O trabalho não é um peso. Sim. Né? A mentalidade nossa aqui é o seguinte, eu trabalho para quê? Para ter férias, para ter produto, etc. Não, na mentalidade protestante, o trabalhar é prazeroso. Eu tô trabalhando para tentar sobreviver, sabe? Assim, sei lá. É valioso. É valioso, como também na cultura judaica. Né? O trabalho beberam da mesma fonte. Exatamente. O trabalho, Antigo Testamento, o trabalho braçal é tão bom quanto o trabalho intelectual. Conversa. Todo mundo é valorizado. Exatamente. O americano médio, ele vai desconfiar de uma pessoa que tem a palma da mão lisinha. Se ele não trabalhou... Não é só americano médio não, meu irmão. A gente desconfia também. Não sei que lugar que você circula e tal, mas aqui, assim, é muito comum a gente tratar como ofensa aquela parada assim, nunca bateu uma laje, nunca capinou um lote, né? Tá aí, ó, com os dedinhos tudo sem calo, tem nada. A gente usou do mesmo jeito, meu irmão. Porque é um jeito, inclusive, de autodefesa da classe trabalhadora, pra conseguir, pelo menos, se distinguir do playboy e de dizer, pelo menos, eu faço alguma coisa. No fundo, tá aí uma piadinha que a gente podia aproveitar pra dar uma pressionada maior. Mas, não é bem assim que a banda toca. E nos Estados Unidos... é muito viralatismo, né? Eu quero idealizar estadunidense nesse ponto. No arado, você não pegou arado, não trabalhou no campo, então isso que é uma não coisa adianta ter diploma. Nos ambientes protestantes é muito comum você ver um indivíduo que é capaz de todo trabalho prático dentro de casa. Você pega um indivíduo de cultura alemã, de cultura de anglo-saxã, o cara troca a tomada, ele resolve faz tudo, ele faz, porque não tem a mentalidade. Cara, esse pessoal é muito engraçado. Quer dizer que o mano de outra cultura, que não seja o alemão e não sei o que lá, ele não lava uma louça? Não ajeita a casa, não cuida da criança? Vocês estão falando de quê? Vocês estão falando mesmo disso aí? Não dá. Tudo bem, vou acreditar que o homem protestante jamais negligenciou o trabalho doméstico, de reprodução doméstica, e jamais obrigou a sua mulher a ser bela, recatada e do lar, trancafiada quase num tipo de processo que dentro do capitalismo não é valorizado, não garante condições de reprodução de vida e nem, né? Bom, tudo bem. A gente já sabe, o protestante médio lava a louça desde o Gênesis. Na mentalidade você tem empregado, que você ganha tanto e o empregado ganha para sobreviver, que é um semi-escravo. Eu preciso... Em que mundo vocês vivem? Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos o uso, abuso e superexploração de trabalho de latino, né, do pessoal de países latino-americanos e de outras etnias, para trabalho doméstico, pro cara não ter que fazer isso. E superexplora mesmo, com quase nada. Que mundo que vocês vivem, mano? Sério? E assim, na Europa, a mesma coisa. A galera que a gente sai daqui e vai pra lá buscar um qualquer tipo de trabalho, sabe pra quê? É um qualquer tipo de trabalho porque a galera lá não quer fazer. Não quer limpar a privada. Não quer, porque não... Gente, é uma questão de valorização do trabalho, do tipo de organização da vida dentro do capitalismo. Não tem nenhuma questão de moral aí, não. E duvido... Nossa, eu truco muito essa fala deles como se... Bom, deixa quieto. Como se em casa tivesse tudo de boa. Não, a gente faz aí tudo. Não, a gente nem paga empregado, não. Não. A gente não. Nas igrejas lá, cada um que limpa o próprio banco, a própria privada, o próprio banheiro, a própria luz. Não, tá sossegado. A lâmpada ali, quem troca são os membros. Abraço. Botar a minha caixa aquela caixa de correspondência na rua, que é tudo lá, né? Dependendo da cidade, tudo cheio de paramento, né? Tem que ter tudo a mesma distância.
eu não sei fazer isso, vou ter que contratar um empreiteiro. Aí o empreiteiro é um valor, vai lá em cima, caríssimo. Por quê? Porque pressupõe-se que esse é um trabalho que o homem ou a pessoa que mora naquela residência deveria fazer sozinha, não precisa chamar um empreiteiro. Aí você vai chamar um empreiteiro, vai custar o olho da cara, porque o empreiteiro vai valorizar o trabalho dele. Né? Agora, o mercado não opera, as condições de vida não operam, a história não opera, é tudo uma questão de valores, minha gente. Aliás, fica o convite aí, se você quiser se converter ao protestantismo, teu salário sobre, tá? Da noite pro dia, vai aqui, ó. Mágica. Ai, aguento mais não. Minha gente, valeu. Espero que vocês tenham curtido essa troca de ideia aqui. Se rolar, dá uma força no Apoia-se, vê os cursos que a gente tá ofertando sobre evangélicos no Brasil. Inclusive, umas aulinhas massa aí. Se chegar no Apoia-se, ainda tem aulão sobre introdução de Marcos, essa coisa toda. E a gente vai trocando ideia, vai se aprendendo. Curte, compartilha, divulga, socializa a palavra. E cá estamos, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu. É o tema que les estou explicando. Last week, Hay una historia nueva o común a toda América Latina. Yo no voy a marihuana. una ética en la liberación. ¡Hasta la victoria! Final.